Bíblia de estudo cronológico e aplicação pessoal, manual da Bíblia de aplicação pessoal, duas obras gigantescas, duas obras que não podem faltar na sua biblioteca em 2024. Se você não tem essas duas obras, vem comigo e vamos conferir elas bem de perto e ver o que elas têm para nós como recurso para nos auxiliar no estudo da palavra de Deus. A primeira obra que eu quero fazer uma menção é o manual da Bíblia de aplicação pessoal. Esse manual, irmãos, ele é fantástico. Vou colocar a Bíblia aqui, já vou voltar nela. Esse manual ele é fantástico. Você está estudando a Bíblia. Aqui o que ele vai ter, ó? Aqui a gente tem um sumário e nesse sumário nós temos os temas. Então, você vai começar o seu 2024. Comece 2024 com firmeza de propósito. Não, irmão, eu quero começar, eu quero dedicar a leitura da palavra, eu quero dedicar as escrituras, eu não quero ser enganado por falsos rumores, eu não quero ser enganado por esses que se levantam falando em nome de Deus, mas que não trazem a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus diz: errai-vos não conhecendo as escrituras. Errai-vos não conhecendo as escrituras. Lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmão, eu quero entrar com o pé direito, lendo a palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. Ela é como um martelo que esmiuça a penha, é como fogo que consome a palha. Então eu quero dedicar a leitura da palavra de Deus. E aqui você tem os temas. Então essa semana eu quero estudar um determinado tipo de tema. Eu quero estudar sobre... Aí você vem aqui, eu quero estudar sobre adoração. Aqui, ó. A adoração. Aí você vai na página de número 31. Quando você chegar na página de... Olha para os irmãos ver a riqueza que é estudar a palavra de Deus. Aí você chegou na página de número 31. Aí tá lá adoração. Aí ao lado tem adoração, louvor, reverência. É o que você já tem. O que a Bíblia nos ensina sobre adoração? E aí você tem aqui o que a Bíblia vai ensinar sobre adoração. Olha lá, tá vendo? Não te chegue para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. É o texto que eles usaram. Adoração é, em primeiro lugar, um encontro com o Deus vivo e santo. E aqui, ó, você tem, a adoração é tão real quanto o envolvimento dos participantes. E aí, quando você vai... Isso aqui são temas que você vai estudar. Ah, irmão Hector, mas eu não tive uma compreensão assim tão profunda, mesmo estudando vários textos relacionados à adoração, eu não tive um entendimento tão profundo. Aí você vem cá, ó, temas relacionados, que vai continuar falando um pouco sobre adoração também, te dando um norte também. Igreja, Deus e louvor. Aí você vai lá, você volta aqui no sumário e você vai pesquisar agora Igreja, Deus e louvor. E aí, se você tem a Bíblia de estudo cronológica e aplicação pessoal, ou se você tem a Bíblia de aplicação pessoal, que ela tem as mesmas notas de estudo de estudo cronológica, mas o que é interessante da cronológica? Que você comece também o seu ano, tenta inovar, estudar o seu 2024 de forma cronológica para você se situar ao longo de todo o texto bíblico. A Bíblia de estudo cronológica, ela é linda, irmãos. Por si só, ela já é linda. Essa capa de duas cores, com esse design, coloca aí no comentário se você gosta da Bíblia de estudo cronológico e aplicação pessoal. Coloque aí se você é alguém que faz parte daquele grupo que tem um certo apreço pela Bíblia cronológica, já coloque aí no comentário, já vai deixando o seu like. O que essa Bíblia ela vai ter de recurso? E a gente vai olhar isso junto com o manual. Ela tem de recurso cronologia do texto. Se os irmãos observarem aqui por cima, essa Bíblia ela é dividida em 10 tempos. Então aqui a gente tem o começo, a família escolhida, o nascimento de Israel, a posse da terra, a monarquia unida,
a nação fragmentada, o exílio, o retorno à diaspora, Jesus Cristo e a igreja. Então, para você se localizar no tempo, ela separa esses 10 tempos. Então, você que é um estudante da palavra de Deus, você vai conhecendo esse tempo. E o que isso é interessante, irmão Ed? Isso é interessante porque na hora da sua pregação, se você está falando em o texto que você está citando, a passagem que você está citando, ela pertence à monarquia unida, você já tem um período datado da monarquia unida e os personagens que estão inseridos dentro da monarquia unida. Ah, irmão Érico, mas eu vou pregar e a passagem que eu vou pregar ela está inserida dentro da diaspora. Então você já tem uma data, você já tem os personagens que estão inseridos ali. O texto bíblico é de aplicação pessoal, são muitas notas de estudos e essas notas de estudos elas são de aplicação pessoal. Estudo de personagens, tá vendo? Estudo de personagens. Você quer conhecer mais acerca dos personagens? Você vai ler o texto em uma ordem cronológica. Você está, por exemplo, no Novo Testamento, você está lendo os evangelhos, você não precisa ler Marcos, você não precisa ler Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Você está lendo os evangelhos e você está lendo a cronologia do evento. Aí às vezes você vai pregar, você vai citar uma passagem, por exemplo, aqui, ó, Jesus é o caminho até o Pai, que é o João 14, do 1 ao 14. Aqui o João 13 até o 38. Mas esses dois capítulos, o capítulo 14, o 13 e o 14 de João, eles dentro da cronologia, eles estão inseridos junto com Lucas 22, Marcos 14 e Mateus 26. Então você se familiariza, você vai pegar o texto dentro da sua cronologia. E aí, no final, ela tem uma pirâmide para auxiliar a aplicação do texto, que isso é fantástico. E aqui você tem os passos, ó. Pessoas, tá vendo aqui, ó, pessoas, que é o primeiro. Trama. Então, quando você está lendo o texto bíblico, a primeira coisa que você vai observar são as pessoas. A segunda coisa que você vai observar são lugar, trama. Aí no trama você vai observar o quê? O que está acontecendo nessa passagem? O que está acontecendo? Qual é o conflito ali? O que eu teria feito nessa situação? Como isso é igual ao que está acontecendo hoje na minha vida ou no mundo? E aí você vai pegar o tema. Qual foi a mensagem destinada aos ouvintes originais? O que as pessoas da passagem aprenderam? O que Deus queria que eles fizessem? Qual foi a solução de Deus para o problema? São passo a passos para você aplicar o texto. Então essas duas ferramentas, elas vão te auxiliar na aplicação do texto bíblico. E o que é triste hoje, irmãos? Triste hoje são pessoas que lêem o texto bíblico, ou às vezes até começa a pregar e nem lê a palavra de Deus. Começa a contar casos, história da carochinha, crônica de Nárnia, falar da árvore, falar do elefante, falar de isso ou daquilo outro, e esquece de citar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus ao coração do ouvinte, porque é ela que é lâmpada para os nossos pés, é ela que é luz para os nossos caminhos, é ela que é o martelo que esmiuça a penha, é ela que é a espada do Espírito, é ela que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Então tá aqui Bíblia de Estudo Cronológico e Aplicação Pessoal, Manual da Bíblia de Aplicação Pessoal. Venha fazer parte da família Crescendo na Palavra, venha fazer parte do canal Crescendo na Palavra, o seu canal de Bíblia de Estudo.